Fuspal em Porto Novo. Estamos aqui na linha real, interior de Tunápolis, onde estamos gravando a história, a riquíssima história do Esporte Clube Real, um clube que foi fundado em 89 e se mantém ativo até os dias de hoje. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Mário Wendling, conhecido também como Balatti, e eu vou ler a primeira ata e os primeiros sócios. Um belo dia de inverno, 16 de setembro de 1989, um grupo de agricultores se reuniram debaixo de uma açoita de cavalo na terra do Sr. Benedito Junges, ao redor de uma improvisada churrasqueira. A conversa rolava solta, falava-se de diversos assuntos: produtos, seus preços, economia, esporte e entre outros. Destacou-se a preocupação com tantos jovens esportistas querendo praticar esporte e surge a ideia: por que não um campo de futebol nesta linha? Aonde e em que espaço? Como adquirir o local? Foi quando o seu Benedito Junges se levantou e falou: se esse potreiro serve para se fazer o campo, ele está disponível. E se for para o bem dos jovens e que eles possam proporcionar o prazer de uma bela partida de futebol, eu faço a doação da área necessária. Essas foram então as palavras do doador da terra, na qual está construído o clube e o campo de futebol. Após uma década, realizou-se a escritura pública e foi adquirida mais uma área para ampliação do clube, incluindo a área do jogo de 48. Vontade expressa, área de terra definida, nome definido e a primeira diretoria. Então o presidente era Pedro Nildo Kessler, vice-presidente Felipe Assenio Bamberg, secretário Romeu Paulo Fo, vice-secretário Pedro Claudino Schmidt, tesoureiro Carlos Weiler e o vice era Ido Schnorenberger. Conselho Fiscal: Benedito Junges, Otmar João Simisch, João Schnorenberger. Suplentes: Sinésio Baumann, Pedro Thomas e Dari Neukamp. Os sócios fundadores que assinaram então a primeira ata no dia 16 de julho, que contribuíram no valor de uma cerveja Brahma, ou seja, um cruzado que era na época. Áureo Vendelino Welter, Egon Luiz Engler, Flávio Spohr, Adélio Bort, Ido Schnorenberger, Dari Neukamp, Danilo Kessler, José Ebenhardt, Roque Schnorenberger, Dulce Maria Melz, Nilo Fo, Sandro Melz, Leopoldo Welter, Ruben Boot, Ivo Gribler, Pedro Flá, Hilário Biondo, Arnildo Sen, Ivani Spech, Salete Melz, Teonila Baumann, Bernardo Rauscher, Felipe Bamberg, Alice Becker,
Danilo Bigger, Hilda Biondo. Calito Schmidt, Pedro Schmidt, Mário Becker, Luís Schmidt, João Bigger, Darcy Neukamp, Nilsson Anschau, Mário Staub, Ernesto Schnorrenberger, Unibaldo Meltz, Pedro Kessler, Hilário Strieder, Benedito Junges, Afonso Hennig, Nilva Biondo, Beno Schnorrenberger, Egídio Juver, Roberto Meltz, Nair Junges, José Juhen, Lauro Bamberg, Otmar Simisch, Arnildo Ait, Terezinha Bigger, Jaime Rames, Elaine Rames, Ivete Biondo e o João Lúcio Schneider. Jairo Meltz, Domingos Ingroff, Maria Dolores Strieder, Pedro Thomas, Lauri Ditters, Elmo Kessler, Salete Kessler, René Ditter, Irineu Ait, Alcides Engler, Luiz da Silva, Ivo Winter, Soili Kessler, Jair Ait, Quirino Thomas, Ivani Pac, José Rauber, Miguel Vicente, Ivanor Agostini, Bruno Schnorrenberger, Milton Bamberg, José Spies, Maria Petter, Arnoldo Junges, Cecília Spohr, Pedro Noos, Moacir Schmidt, Aloísio Ait, Paulo Junges, Canísio Groth, Pedro Groth, José Groth, Aloísio Maier, Isméria Noos, Canísio Flá, Lourdes Schnorrenberger, Rosa Schnorrenberger, Rocky Welter, Antônio Walter, Inácio Weiss, Valdemiro Thomas, Benno Hammerschmidt e José Petri. Sinésio Baumann, Carlos Weiler, Darcy Pauli, Bernardo Hoffmann, Cacilda Schnorrenberger, Mercedes Simisch, Marino Schnorrenberger, Lírio Secato, Eugênio Schmidt, Silvino Hoffmann, Eugênio Borden, Claudino Coste, Rocky Nais, Atílio Strieder, Elion Malman, Volmir Ait, Dionísia Pac, Laurindo Pac, Hélio Pac, Pedro Stil, Vitor Reis, Célia Michels, Carlos Bamberg, Mauro Bamberg, Arno Petter, Ervino José Junges, Pedro Junges, Eugênio Spohr, Rubinstein, Astor Sen, Enio Bigger, Jairo Entes, Lúcio Groth, Sebastião Groth, Jorge Maier, Fábio Maier, Inês Maier, Irineu Maier, Lisette Schnorrenberger, Maria Stein, Miguel Flá, Jorge Stein, Luiz Michels, Tarcísio Krutzberger, Norberto Lauschner e Luiz Holzmeier. Esses eram daí os primeiros sócios da primeira diretoria. Falar um pouco também da história mais recente do Clube Real. Como foi falado antes também, o clube de alguns anos que não vinha mais feito time. E na ocasião, então, a gente se reuniu para voltar com o esporte do futebol no clube. E nisso, então, em 2013, quando a gente voltou, na oportunidade a gente fez um time para jogar junto e então 2014 foi o ano então que 2014 foi o ano então que começou a vir alguns títulos. Na ocasião nós fomos então campeão da segunda divisão e em seguida também conseguimos conquistar no mesmo ano em 2014 a Taça Amizade. Então também teve 2 anos então que nós ganhamos o futsal, até de certa forma soberana, bicampeonato. E
Nesse meio, então, teve também segundo lugar, terceiro lugar, e até que veio, então, 2018, conseguimos retornar de novo, então, com o título municipal. Aquele título onde a gente era considerado, de longe, um dos favoritos, mas que mostramos a nossa força e classificamos na primeira fase para o mata-mata por um fio de cabelo, onde que nós enfrentamos então a equipe do Flamengo de São Sebastião na semifinal, e foi ali que parecia que começou um novo campeonato de novo. Conseguimos passar da equipe do Flamengo e chegamos na final, diante do Estrela de Linha Pitangueira. Então, no primeiro jogo, como nós tínhamos uma classificação, ficamos mais para trás, então nós jogamos o primeiro jogo em casa, fizemos o dever de casa, ganhamos o primeiro jogo 2-1, o que nos deu a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta. Só que daí no jogo de volta, parecia tudo que tinha dado certo até no campeonato, acabou se saindo tudo fora da curva, digamos assim. Saímos perdendo logo de 2-0 já no primeiro tempo, e onde foi também que acabei sendo expulso naquele jogo. Para muitos, uma expulsão injusta, mas era daquela forma que seria escrita aquela história. Então, tivemos que sacrificar um jogador para botar o goleiro reserva, que entrou, primeira bola até falhou, que gerou uma desconfiança, mas no decorrer do jogo ele foi se entrando na adrenalina do jogo e acabou que no final do jogo foi considerado como um dos heróis. Como perdemos de 3-1 o segundo jogo, nós tínhamos a obrigação de ganhar a prorrogação, e o empate então favorecia a equipe do Estrela. E na prorrogação então que a nossa equipe uniu forças novamente e conseguiu fazer um jogo perfeito. Buscamos o ataque toda hora, e numa bela jogada criada pelo lado esquerdo, que passou pelo meio, chegou na ponta direita, onde o Andriel então até de certa forma errou o cruzamento e acabou fazendo um golaço que foi então um gol do título, onde conseguimos ganhar por 1-0 na prorrogação, que consagramos campeão do Municipal de 2018. Sou Luiz Engler, sou sócio fundador do Esporte Clube Real, que foi fundado em 89, embaixo de um pé de soita, que existe hoje ainda aí, confraternização entre amigos, né? Festejando a vitória do Mário Becker como vereador de Itapiranga. E daí começamos a falar de fundar um clube. Daí foi começado com tinha o churrasco, depois meio-dia tinha bocha, assim, de jogar no livre, assim, na grama. Os velhos jogaram uma bocha e daí foi começado esse clube. Daí, que nome nós vamos dar? Daí o Mário Becker disse Real. Daí todo mundo pediu, mas por que Real? E ele disse, isso vai ser a nossa futura moeda. Daí o Áureo Welter estava presente, daí já começou, o Áureo era eleito prefeito em Itapiranga, e daí ele já prometeu as máquinas para começar a terraplanagem do campo, porque nós, assim, surgiu através do partido partidário, né? Aqui era PMDB e lá era PDS, né? Sabe, assim, surgiu assim, uns se retiraram de lá, vieram para cá, e daí conseguimos juntar 157 sócios. Para se associar era uma cerveja, uma Brahma. Comecemos a fazer o campo, daí a piazada, que nem tem muita gente ali que está ali, tem o Beno, uns antigos que plantaram grama, não mediram esforço, Pedro Thomas e Sandro Mels, Roque Schnorrenberg,
Tinha um mundaréu de gurizada, porque antigamente era diferente que hoje, né? A grama daí foi pega lá no Pedro Thomas. Daí começamos, daí depois quando estava a grama fechada, nós fizemos um torneio de futebol suíço. O Pedro Armindo era o presidente e o Alcides era o vice. Com isso nós conseguimos, sabe, daí você passava, né, nas comunidades, cidades. Daí para começar o torneio nós tinha 32 times inscritos, 57 caixas de cerveja paga e tinha R$6 em caixa ainda. E foi vendido, naquele dia foi vendido 450 quilos de carne, naquele torneio. Construção do clube, nós começamos com essa coisinha aqui, né? E daí começamos a arrecadar, quando aquele torneio suíço fizemos ampliação até ali onde vocês estão sentados ali, ó. E daí, depois daquilo ali, nós espichamos para lá, sabe? Todo mundo ajudando e conseguimos construir esse resto ali. E aqui daí conseguimos fazer uma cancha de bocha. Aqui tem uma cancha de bocha. O Alcides disse, vamos fazer uma cancha de bocha, porque todo mundo queria a cancha de bocha. E vamos fazer uma. Daí o Pedro Armindo disse, mas como é que nós vamos fazer se estamos negativos na CRED, né? Daí o Alcides disse, não, nós vamos fazer. Eu sei que foi 50 e poucos saquinhos de cimento e tinha gente à vontade para trabalhar. Fizemos isso num sábado. E com a inauguração dessa cancha de bocha, o dinheiro nós espichamos o resto para lá. E depois depois a bocha caiu, o pessoal foi diminuindo. Daí resolvemos de fechar isso aqui porque nós tínhamos um tablado aqui em cima para... Quando nós tinha baile, nós botava essa coisa, né? Daí tinha aquele corimão aqui que separava, né? Daí resolvemos de fechar essa cancha de bocha. Fechamos ela e foi naquele ano que eu era presidente. E depois disso aqui eu consegui construir o vestuário com o recurso do deputado Maurício Scudelac. Que daí nós tinha o time de futebol, nós só participava, ganhava pouco, né? Daí um dia nós fomos jogar lá no Raigão. Daí foi uma 608, uma porcadeira, sabe, que a grade é alta, e uma Toyota e 7 carros. Saímos daqui, chegamos lá no Raigão, daí o Zé Winter veio me pedir com que vocês vieram. Digo, viemos com a 608, a Toyota e 7 carros. Diz ele, os gols não vão caber tudo em cima ali, né? E começamos o jogo lá, em 1 minuto nós estávamos perdendo de 1-0, né? E foi 2-0. Daí conseguimos fazer um gol, daí eles fizeram outro, depois nós ganhamos de 5-3 deles. Foi a emoção naquela vez, né? Todo mundo gritava, tinha torcida. Meu Deus do céu. Mas, assim, campeonatos daí não fomos muito felizardos, né, no campeonato municipal. Sou Laurício Niconem, atual presidente do Esporte Clube Real. Segundo mandato, daí eu era 5 anos, daí eu fiquei 3 anos fora, agora estamos de volta. Daí eu quero falar um pouco da história do Clube Real. Na verdade, eu comecei aqui, vim jogar bola em 93, 94, vim de a pé de Pitangueira, eu e mais 3 amigos de Bonita. Viemos caminhando, joguemos 4 tempos, voltemos caminhando. Tudo assim para fazer uns jogos de futebol assim que a gente gostava de fazer, né? Depois a gente foi entrando na diretoria, daí tinha sempre time de campeonato, mas nunca assim de destaque, participava, não ganhava quase nada, né? Daí em 2014 eu assumi como presidente, daí o time assim estava meio defasado, não tinha jogador. Daí o PIB, meu amigo ali, que mora aqui no Real, ele veio me procurar para fazer um time de campeonato municipal. Daí eu falei, nós vamos começar aonde? Nós não tínhamos jogador. E os times estavam tudo pronto. Daí eu falei, vamos pegar e vamos juntar jogadores, né? Conseguimos 20 jogadores. Daí entramos no campeonato, 7 rodadas, 7 goleadas, mas não se arrependemos.
ano seguinte, 2014, já conseguimos o título da segunda divisão e daí foi evoluindo com um grupo de amigos que nós conseguimos juntar. E o maior título, eu acho que foi em 2018, que nós conseguimos na casa do adversário em Pitangueira. Um jogo emocionante que ficou na história, né? Eu acho que ali ficou um mês de festa, o pessoal animado, tudo. Foi chopp muito bonito. E daí é uma coisa assim que fica. Mas relembrando um pouco para trás, em 2007 tinha outro presidente, Alcides Ancho, conseguiu juntar um time que eles ficaram campeão invicto no Municipal de Campo de Tunápolis da primeira divisão. Eu acho que ali é gratificante participar de um campeonato e levar o título invicto. É pouca coisa, poucos clubes que conseguem, né? Daí essa é um pouco da história do futebol. Mas foi feito bastante depois, né? Com todas as diretorias, sempre foi feito um pouco, né? E hoje temos uma estrutura boa, né? Campo bom, vestuário, um clube, arquibancada, que foi feita em 2020, com uma parte da administração municipal. Em contrapartida, o clube também colocou. E assim, estava tudo pronto para inaugurar, né? Daí chegou a pandemia, daí fiquemos 2 anos sem inaugurar, né? Daí ficou meio fora da nossa programação, né? Mas deu tudo certo. Daí o presidente era o Pedro Dil, né? Mas assim, hoje o Clube Real tem 3 datas de baile, está participando do campeonato municipal, jogos abertos e sempre está ativo no 48, no canastrão, nessas modalidades que a gente consegue armar uns jogadores, né? Gratificante trabalhar num clube que está dando certo. Troféus, a gente sempre relembra como foi, né? E as histórias, né? Até tem um fato curioso dessa final. Falando um pouco dessa final, falando um pouco da mãe, né? Na verdade, era eu e meu sobrinho pro Real e 4 irmãos e um sobrinho para Pitangueira. Daí nós fizemos uma foto num lado do Real, outro Pitangueira e a mãe no meio. Daí a mãe assim falou assim, que vem ser o melhor, que eu não quero brigas entre irmãos, né? E foi o que aconteceu, eu e meu sobrinho ganhamos a final, né? Daí ficamos todo mundo feliz, né? Porque era um título que a gente merecia, né? A gente trabalhou bastante, um time humilde, guerreiro, né? Ninguém se abateu com nada, né? Mas uma coisa assim daquela final, nós estávamos perdendo de 3-1 no tempo normal, fomos para a prorrogação que nós precisávamos ganhar. Daí nós ganhamos, achamos um gol no começo da prorrogação e no segundo tempo só deu Estrela contra nós. E a nossa graça foi o nosso goleiro, que até pegou sombra tudo naquele dia, que saiu com o título lá. Até quase inauguramos o asfalto de Pitangueira com o troféu. E aqui eu tenho um troféu, é importante para o clube, porque foi homenageado um sócio fundador, colaborador, cortador de grama, um sócio ativo, que hoje não está entre nós. E daí a Rádio Legal tinha um programa homenagear os que já foram, né? Daí nós, um jogo contra o Raigão, daí era escolhido o melhor em campo. E um dos nossos jogadores, não me lembro o nome, foi o melhor em campo. E por felicidade, esse troféu ficou no Clube Real. Primeiramente eu quero, em nome do Clube Real, agradecer ao FEDA, à SATV, pela iniciativa de relembrar como foi bonito, difícil manter um clube de futebol
mas é gratificante relembrar os bons momentos. Meu nome é Ricardo Weiler, participo desde sempre aqui da comunidade, nascido aqui, né? E desde 2013, após alguns anos sem a comunidade fazer time de futebol de campo, nós pegamos uma gurizada, um time de amigos, pegamos para reerguer o futebol no Real. E a partir daí, 2013 então foi bem difícil, o primeiro ano, mas 2014 já começou a melhorar, já fomos campeão da segunda divisão, até o Rafael Vaz, popular buchudo, era nosso treinador, hoje já falecido. Também fomos campeão da Taça Amizade, Schroeder Esquadrias. E o título mais importante que eu participei, o Campeonato Municipal, então, de 2018, no qual fomos campeão em cima do Estrela, de Linha Pitangueira, a qual era uma equipe muito forte, né? E nós não era favorito, eles eram completamente favoritos mas nós na vontade, na raça, conseguimos ganhar. Em 2018, no ano do título, quase nós não conseguimos classificar para a semifinal, né? E daí na semifinal ganhamos aqui em casa do Flamengo de São Sebastião, no qual tinha um time muito forte também. E ganhamos de 1-0 lá na casa deles também. E a final contra o Estrela, nós fizemos o primeiro jogo no Centro Esportivo, ganhamos de 2-1 e então nós já levamos a vantagem para a casa deles. A prorrogação já era certa que nós tinha. E daí, logo no início, tivemos nosso goleiro expulso e nós estávamos sem goleiro reserva. Então, daí optamos por um jogador aí para ir no gol, que tinha um pouco de noção. E a primeira bola ele também já falhou feio. Veio um chute do meio de campo e abriu as mãos, pá, passou reto no meio. E depois disso ele incorporou, sei lá, desceu um santo nele aí e pegou tudo, principalmente na prorrogação, né? Na prorrogação, como daí no tempo normal nós perdemos o jogo lá, nós tinha que ganhar na prorrogação. E mesmo, nós fomos pro intervalo ali, antes da prorrogação, o Fernando Becker entrou no vestiário, deu uma motivação aí, e o time incorporou. E fomos para a prorrogação, o André Light foi lá, cruzou uma bola, pam, caiu no canto, ganhando de 1-0. E daí era só pressão do time do Estrela e conseguimos segurar para sair campeão de lá. No qual o nosso goleiro reserva pegou completamente tudo. Pedro Inácio Dil, popular Quadri. Eu era presidente 4 anos, entreguei agora em fevereiro para o Laurício. Eu peguei justamente naquele ano da pandemia, nós tínhamos construído a arquibancada lá, que veio uns recursos da prefeitura. Gastamos 40 mil fora, tudo junto, né, nessa arquibancada ali. Só que não conseguimos inaugurar naqueles anos, por causa da pandemia. Era difícil aqueles 4 anos, não tinha mais como pegar recursos, não tinha mais como fazer promoções, mas nós se viremos ali para manter o clube de pé. Conseguimos ajeitar o pátio ali na frente, tirando o poste de luz ali, que estava estourando por causa do estacionamento. O salão foi pintado todo ele, por dentro. Não era fácil naqueles anos ali, mas sempre lutando pelo melhor do clube. E também quero agradecer a todas as diretorias que passaram pelo Sport Clube Real, aos jogadores que fazem parte da família Real e ao grupo de veteranos que está ativo ainda. O nosso muito obrigado. Aqui eu quero mostrar os troféus mais importantes do clube. Claro, todos são importantes, mas a gente vai assim mostrando os mais recentes, vamos dizer assim. Daí tem o de vice-campeão da primeira divisão, tem o terceiro lugar
do campeonato de Tunápolis, que o Real ficou campeão. Tenho 2015, terceiro lugar da segunda divisão, troféu muito bonito. Tenho o troféu de terceiro lugar 2022, que fiquemos em terceiro lugar. Daí tem esse o maior, 2018, a história que eu tinha falado. É muito bonito. Tem este de 2007, troféu invicto, no Municipal de Campo. Muito bonito também. Tem esse do campeão da segunda divisão, onde o nosso treinador era o Buchudo, o Rafael Weiss. Tem um de 2014, Taça da Amizade, da Schroeder. Fiquemos campeão. E daí tem aqui uns troféus de futsal, que o clube está participando, de 48, que são os troféus assim que, das modalidades que o clube está participando. Daí tem uma foto, bem no começo, da equipe de bocha do Clube Real. Alcides Engler, Antônio Pradella, Claudino Costa, Luiz Sandre, o popular Éfio, Pedro Armindo, primeiro presidente do clube, Odilo Sen, Carlos Weiland e Roquinais. Olá! Olá, sou André Felipe Ait, sou juntamente com meu primo Yuri Bartolomeu Foman. Estamos aqui para relembrar um fato marcante que ocorreu na final do Campeonato Municipal de 2018. Onde em um almoço familiar o Yuri profetizou que eu faria o gol do título, né Yuri? Sim. Logo após marcar o gol, eu vou com ele comemorar no alambrado. Consequentemente, o Real tornou-se campeão municipal naquele ano. É campeão, o Real! Como já é praxe em todos os programas do Fuspal em Porto Novo, nós entregamos para o presidente da equipe, onde nós vamos fazer as gravações, um kit da Lasberg, a Lasberg que é cerveja com história, que é uma das nossas patrocinadoras. Então vou fazer a entrega agora para o presidente do Esporte Clube Real, o Laurício Nicodem. Está entregue. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fuspal em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.